A paz, meus queridos. Gênesis capítulo 37 vai nos mostrar um novo protagonista. Nós já falamos de grandes homens de Deus aqui, né? Falamos de Noé, de Abraão, falamos de Isaac, de Jacó. E agora o personagem principal da nossa história passa a ser José. José, com 17 anos, era o filho amado de seu pai. José, ele representa Jesus, irmão. Jesus é o filho amado. Lembrem-se que no próprio batismo, lá em Mateus capítulo 3, né? Quando a Bíblia fala que Jesus foi batizado e ele sai das águas, está escrito que os céus se abriram e que ouviu-se uma voz do céu, que era a voz de Deus, e essa voz dizia: "Esse é o meu filho amado em quem me comprazo." Irmão, Jesus é o filho amado de Deus. Ele foi o filho que nunca desagradou o Pai. Mas é o filho que teve que sofrer, que teve que passar por tudo para nos salvar. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus se despiu da sua glória. Em Filipenses, a Bíblia fala que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sabe o que significa servo? Escravo. Fazendo-se semelhante aos homens. E a Bíblia diz que, achado na forma humana, ele foi humilde, obediente, fiel, até a morte, e morte de cruz. Irmão, nenhum personagem do Antigo Testamento, eu acho que tipifica tão bem o Senhor Jesus como José. É claro que em todas as histórias do Antigo Testamento, nós podemos encontrar, sim, Jesus tipificado. Na Bíblia toda, em todo o Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus. Mas José é o filho amado. É o filho que foi odiado pelos irmãos. A Bíblia vai dizer para nós, irmão, que José, ele sendo filho amado, os irmãos tinham inveja dele. E ele recebeu, né, do Pai uma veste especial. O Senhor Jesus recebeu do Pai, enquanto aqui esteve, poder para expulsar o demônio, curar o enfermo. E isso fez com que os fariseus tivessem ódio. Os fariseus que deveriam amar, eram os irmãos que deveriam amar, odiaram o irmão amado. Olha só, tudo aponta para Jesus. E muito mais eles odiaram a José pelas palavras que José falava. José, certo dia, se assenta na mesa e começa a contar ao pai e aos irmãos um sonho que ele teve. E ele teve 2 sonhos de grandeza. Ele sonhou que num dia que ele estava no campo trabalhando e de repente os molhos dos seus irmãos se curvavam diante dele. No outro dia ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E é claro que tudo isso representava que ele seria o líder da família. E os irmãos odiavam ele quando ele falava aquilo. Irmão, quando Jesus falava das grandezas de Deus, ele também era odiado. Você tem que entender, irmão, que você tem que estar preparado para ser odiado por aqueles que não entendem as grandezas de Deus, os sonhos de Deus na sua vida. Se prepare para isso. Irmãos, Jesus fala em João 17,14, que ele nos deu a palavra. Ele orando ao Pai, ele diz: Pai, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Quando o mundo não entende a palavra de Deus, a obra de Deus na nossa vida, ele nos odeia. A mesma forma que odiou a Jesus, da mesma forma que José foi odiado pelos seus irmãos. Aconteceu, irmãos, que um dia os irmãos de José estavam trabalhando e José vai até eles. Quando eles avistam a José, o plano deles é de matar. A morte de José representa, o plano de matar José representa da mesma forma o plano de matar Jesus. O que acontece é que os irmãos fazem uma maldade muito grande. Eles pegam José, eles tiram a veste de José. Lembre de Jesus, irmão, sendo despido para nos salvar. Eles iriam matar José, mas eles preferem jogá-lo dentro de um poço. E sabendo do que José estava passando, irmãos, eles ainda conseguem sentar e comer. Depois eles pensam: não, vamos ganhar alguma coisa com isso. Estava passando por ali uma caravana de ismaelitas e eles decidem vender a José para ganhar algum lucro com isso. Quando o irmão mais velho, Rubem, chega e descobre o que tinha acontecido,
ele tinha participado de tudo também. Ele rasga suas vestes. E então eles têm uma ideia maligna, que é a ideia de pegar as vestes, manchá-las do sangue de algum animal, levar até o pai e dizer: olha, essa aqui é a roupa do teu filho. Nós encontramos assim. Ele deve ter sido morto por alguma fera. Irmãos, e a Bíblia vai terminar o capítulo de número 37 dizendo que Jacó chorou. E ele disse: eu vou chorar até minha morte por causa da morte do meu filho amado, do meu filho José. Irmão, a morte de Jesus feriu o coração de Deus, mas era necessário que acontecesse para a nossa salvação. Aquele sangue derramado, né, que no caso ali é o sangue de um animal, de um animal que foi sacrificado para que fosse colocado, representa o sangue de Jesus. Esse sangue precisava ser derramado pela nossa salvação. Guarda essas palavras no seu coração, tá bom? A história de José tem muitas lições, nós ainda vamos aprender muito. Mas você que vai receber essa mensagem, seja abençoado, seja fortalecido na fé, seja edificado, seja abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus. E amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.